Oi, queridas, como estão? Boa tarde. Eu estou aqui no meio de uma montanha de lãs e de feltros de todas as formas, cores e tessituras e aromas. Muito feliz de estar com vocês mais uma vez nesta pequena série dos ofícios perdidos, dos ofícios antigos, onde vamos a conversar e vamos a aprender sobre uma técnica muito antiga que é a feltragem, que são esses tecidos maravilhosos, orgânicos, super resistentes, feitos com lãs de ovelhas, de cabras e de umas formas incríveis, simples, belas. E gostaríamos de convidá-las a que passem conosco este primeiro vídeo, onde vamos a contar um pouco sobre a feltragem, sobre o feltro, sobre os materiais, para que na segunda aula dessa série vocês possam fazer uma manta de feltro. O feltro é esta fibra, este tipo de tecido que não usa tear nem fiação, que é feito com a mão, com pressão e água e sabão, e é maravilhosamente versátil, muito belo e serve para um montão de coisas. Então eu trouxe vários exemplos para mostrar para vocês. Este daqui que é feito com uma mistura de algodão e feltro, com umas folhas incrustadas, secas. Este daqui que é muito fino, muito suave. Também uma manta, um pedaço de tecido. Este feltro maravilhoso que tem seda, então tem um caimento, é muito fresco, muito suave. Este aqui, colorido, precioso, que é uma pequena manta, como aqui vamos a fazer nós, vamos fazer algo como este aqui. É uma manta de feltro para vocês aprenderem na forma básica. E este feltro aqui gigante, que é uma manta já muito grande, muito voluminosa, muito forte e muito sensível ao mesmo tempo, que tem uma incrustação de ervas, de camomilas, de flores, enfim. E por aqui estou com um monte de lã merino e de lã corredale, que já vamos a falar também, sobre as fibras para fazer feltragem molhada, que é essa arte super antiga. Eu vou deixar esse aqui e que já vamos a falar um pouquinho dela. Então damos as boas-vindas para quem não nos conhece, esta casinha da arte das curandeiras. Nos últimos tempos, especialmente na pandemia, nos dedicamos a conversar, a recuperar as velhas artes textis, as artes manuais, as artesanias, nas suas profundas visões do mundo, mas especialmente observando o que elas nos podem ensinar nesse momento que estamos vivendo enquanto humanidade. Além só de serem muito prazerosas, muito curativas, muito belas, elas também são uma resposta a muitos desafios que estamos vivendo enquanto humanidade. Então, lhes damos as boas-vindas, fiquem ali sentadinhas e conversemos um pouco então sobre a feltragem. Não? A feltragem é muito antiga. Há registros arqueológicos de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, onde já existia a feltragem em países como Suméria, como Mongólia e toda a Ásia, como Sibéria, como Turquia, não? Aqueles povos que vivem e viveram em condições climáticas muito complexas, não? Muito verão, deserto muito, o estepe muito forte, ou grandes geadas. Então o feltro se desenvolveu naquelas culturas de pastores nômades expostos a condições climáticas extremas. Então, claro, eram povos que por viver em condições... um mosquito brincando aqui. Que por viver em condições climáticas muito difíceis, eles precisavam desenvolver objetos e técnicas textis muito inteligentes, não? Porque tinham que ser transportadas, porque não podiam ser muito pesadas, nem muito voluminosas, nem muito caras, não tinham que ser muito simples.
E nessas sociedades surgiu o feltro, a feltragem, que na verdade é lã de ovelha, que através da fricção do calor com a umidade, ela se torna tecido. Então, os antigos mitos contam que os primeiros feltros eram sapatos de couros de ovelhas, né? de las de ovelhas que se colocavam dentro dos antigos sapatos e que com a fricção e a umidade do pé iam se feltrando naturalmente, não? E depois ficava um sapato inteiro, uma forma de sapato inteiro. Ou igual as mantas que se usavam nos cavalos, ou as coisas que eram usadas ou que se colocavam no chão ou nas cadeiras e que estavam disponíveis para uma certa fricção, se feltravam. Então assim se convertiu essa técnica aos poucos em uma técnica têxtil, não? E depois foi usada para todo, não? As casas, os gers e as yurtas dos nômades da Mongólia e da Sibéria são feitas com feltro, não? Casas inteiras feitas de feltro. Todas as decorações da casa, os tapetes, as almofadas, os chapéus, os sapatos, as roupas eram de feltro, não? E então é um material e uma tessitura que ela se presta para fazer muitas coisas e para criar, não? O feltro muito antigo, ele é de uso instrumental e caseiro, mas também decorativo, não? As grandes jacimentos arqueológicos na Turquia, na Suméria, onde tumbas inteiras, túmulos inteiros de pessoas dessas sociedades eram enterradas com feltros, não? Com joias de feltros, com sapatos de feltros, com luvas de feltros, enfim, toda uma série de objetos, tanto de beleza quanto de utilidade, que foram feitos com essa técnica. Então, é uma técnica que gera um tecido muito leve e ao mesmo tempo muito resistente, não? Que ele é orgânico e inteligente, porque quando está muito úmido, mantém o corpo ou a casa seca e aquecida, e quando está muito calor, a mantém fresca. Então, uma fibra que se comunica com os climas, que se comunica com os ambientes, que se comunica com o que está acontecendo ao redor na Terra e responde, dialoga com isso e traz uma resposta inteligente para que nós a usemos, não? Então é uma fibra completamente inteligente e maravilhosa e muito versátil, e pode ser transportada de forma muito simples e pode ser feita de forma muito simples, e qualquer pessoa pode fazê-la, desde uma criança até uma pessoa que nunca fez tecido, nunca fez bordado, que são técnicas muito desenvolvidas, não? O tear e a fiação, que foram posteriores à feltragem. São técnicas que requerem, não, de muita habilidade, mas o feltro não. Por isso é que o feltro, e a gente traz a compartilhar com vocês, é algo que necessitamos aprender neste tempo. Neste tempo precisamos ter coisas duradouras, belas, simples, que estejam em comunhão com a terra, que estejam em comunhão com o clima, que sejam respostas às formas climáticas rigorosas que estamos enfrentando e vamos a seguir enfrentando. Então, o feltro é uma fibra e uma forma de fazer tecido e de fazer utensílios para casa que todo mundo precisa conhecer e saber, não? Então, por isso estamos trazendo hoje aqui. E les queremos contar que o feltro deu a volta ao mundo, não? Passou da Suméria, da Mongólia, da Sibéria, depois passou para a China e para a Índia. Na China, o feltro foi usado, por exemplo, nas armaduras de guerra dos antigos guerreiros, pela sua força, não? Ele continha armas, não? Feito dentro das armaduras. Na Índia e nos países do sul da Ásia foi usado mais como decoração, não? Para vestidos, para tapetes, para lâmpadas, não? Para coisas, objetos, cestos,
bolsas que podiam ser usadas em casa. Então, há toda uma gama de possibilidades maravilhosas, não? Durante muitos séculos, muitos anos, muitos tempos, foram usadas diversas fibras de lã de ovelha para fazer a feltragem, de cabra também, não? Mas há uma fibra de uma ovelha especial com a qual se faz o feltro mais de melhor qualidade que podemos ter, que é a lã merino, que é este tipo de lã. Merino é uma raça de uma ovelha, cuja fibra de lã é a mais fina que existe, e essa fibra, que é muito fininha, tem a capacidade de conectar-se uma com outra e fiar-se quase que automaticamente ao contato com a água, com o calor e com a fricção. Então há muitas lá, por exemplo, esta aqui, que é um pouco mais grossa, é de outro tipo de ovelha, que é a corredale. Também serve para feltrar, mas ela cria peças deste tipo, mais grossas, não? Para utensílios um pouco mais fortes, que necessitam mais dureza, mais volume. E para prendas de roupas, para vestidos e para coisas mais sutis, então se usam as lãs merinos, que são estas mais finas de aqui, que además são incrivelmente gostosas de manipular, que não só servem como um trabalho de arte têxtil e de uso comum, sino que además trazem toda a inocência e a beleza das ovelhas, não? E que trazem essa energia de mansidão da ovelha quando trabalhamos com ela. Então, quando a gente trabalha com feltro, entra em um universo de tempo e de espaço antigo, delicioso, curativo, supremamente confortador, nos conforta muito, porque não precisamos grandes habilidades para fazer feltro. Embora há muitas técnicas atualmente muito sofisticadas, o feltro em si é algo muito simples. Então, todo mundo que o faz, consegue fazer. E o consegue fazer com grande beleza. E isso é algo que nosso espírito agradece muito e curte e desfruta muito, não? O feltro tem, por exemplo, esta lã, né? Tem uma qualidade que ela é antibactericida. Ou seja, ela repele as bactérias. Se fazemos uma roupa de feltro como esta manta de aqui, ela não precisa ser tão lavada, não? Ela vai guardar, ela vai ficar limpa por mais tempo, porque a própria fibra faz com que não proliferem nela muitas bactérias. Então ela se mantém limpa, ela te mantém aquecido ou fresco dependendo do clima, e quando chove ela não se umedece fácil. As fibras dela retêm a água e fazem com que não passe para o corpo, no caso dos vestidos ou das caças dos mongoles e dos siberianos que usaram para esse meio. Então, é isolante, é um isolante térmico, é uma preciosidade. Na verdade, é uma joia a lã merino, a técnica que herdamos dos antigos, que deve ter mais de 3.500, 4.000 anos de história, mas com certeza lá atrás, no Paleolítico, nas antigas culturas nômadas, pré-urbanas, muito antes das grandes culturas da Mesopotâmia ou do Egito, que já conheciam os textos também, já existia. Porque é algo muito intuitivo, algo que se faz praticamente sozinho. Vocês vão ver no próximo vídeo como se faz e vão ficar encantadas. E é muito viciante. Claro, vamos aprender o básico, que é fazer o tapete básico a partir do qual o resto de técnicas podem ser trabalhadas, não? A técnica com algodão, com seda, as técnicas de volume, elas já precisam um pouco mais de habilidade, mas inicialmente o que começamos a fazer é um tecido, não? Pequeno para começar, e depois vocês podem fazer grandes
tecidos de grandes volumes como esse aqui, que é gigante, que foi feito para cobrir uma janela no inverno e que serve muito bem para essa função. Então, esperamos que curtam muito destas aulas, que gostem muito, que possam aplicar a técnica da feltragem nas suas casas, nas suas roupas, que possam aprender algo que seja útil para esse tempo, onde cada vez mais somos felizes sem consumir, fazendo nossos próprios objetos, fazendo eles em casa, fazendo eles em família, usando os próprios produtos da Pachamama para fazê-los e que eles tenham uma função longa, duradoura, bonita, inspiradora, que nos encha, não, de inspiração, que nos encha de compreensão, que nos leve a imaginar, que nos leve a criar, que nos leve a compartilhar. Então, por isso estamos aqui nessa aula gostosa e queremos contar-lhes que há vários lugares no Brasil onde se podem encontrar essas fibras e vocês podem trabalhar a partir delas de uma forma muito livre e também muito expressiva, não, ao mesmo tempo. Então, queridas, nós esperamos na aula número 2, vamos a fazer nosso tapete. Esperamos que nos acompanhem, que estejam junto a nós em Tilã, no Samay, e em todos os nossos podcasts e nossas séries sobre arte têxtil e as artes antigas femininas, e esse resgate das sabedorias perdidas para estes tempos em que precisamos cada vez mais de beleza e de inteligência criativa para que esses momentos de crise sejam melhor compreendidos e levados. Um abraço para todas e las queremos muito como sempre. Fértil é a natureza da vida. Fértil é a língua dos bosques e das sementes. Fértil é o néctar secreto da graça que engravida e transforma a raiz em fruto. Nos antigos Andes, no velho, muito velho continente, antes de que o tempo fosse tempo, se oferendava na terra umas pequenas bonecas, umas mamachas, de argila ou pedra, para pedir pela fertilidade, pela vida, pelo retorno das águas, pela beleza das colheitas, pelo fructificar dos ventres. Essas bonecas também existiam em muitos lugares do mundo, de formas belas e diversas. Mas o que eram essas bonecas? A boneca mágica é uma semente, uma carta para a terra na língua das raízes, um recado de pão ou argila para ela, em tempos como estes, nos que a seca tomou conta da inspiração, o fez desertos onde antes floria o espírito. A boneca mágica é a síntese de um mistério, um objeto de alquimia e de poesia que, embalado em luz, se torna força para dar vida ao que está seco, calado, quieto. Soy Trinidad. E meu ofício é inspirar e semear com poesia e devoção a terra, compartilhar as velhas artes da deusa. E Tilã é o fruto de muitos anos de viajar, bordar,
criar e experimentar formas de magia poética simples e inspiradoras. Tilan é um convite para aprender a antiga arte feminina das bonecas mágicas, para enamorar a fertilidade e lembrar o que é conceber. Vamos a navegar pela magia silvestre e antiga das bonecas, cotidiana, íntima, a que se faz segundo após segundo, no vínculo sutil com a vida e com o encantamento como arte. É uma caminhada da mão das imagens mais balsâmicas, mais preciosas, mais deliciosas, às que podemos ter acesso as mulheres. É como comer uma fruta, como tomar um licor sagrado, como ver uma pintura maravilhosa, como dar um beijo a um amante precioso. Então, isso é o que é Tilan. Aprenderemos diferentes tipos de bonecas e suas histórias ao redor do mundo, suas formas, símbolos e rituais. Também sobre o bosque e o Isbá, que é o ateliê onde a magia da deusa impregna de luz, de tempo e de calor a arte das bonecas mágicas. Exploraremos as poéticas textis da magia, os materiais, rituais e remédios da fertilidade. Elaboraremos 2 tipos de bonecas, como frutos e expressões do nosso ser, em comunhão com o fértil e abundante. Por fim, aprenderemos sobre ativismo poético, para inspirar uma transformação de frutos, de águas, de alimento e de imaginação para todos. Então, queridas, eu as espero, as convido a que fiquem conosco. As convido a que entremos ao Isbá, onde mora a antiga boneca mágica. As convido a que entremos à belíssima arte textil e vamos a dar vários lugares pelos mais lindos recantos de Pachamama, buscando as sementes, farejando as águas e procurando lá no interno do nosso ser onde que está a Senhora das semillas, das sementes. Onde que está Tilan?